Vimos na aula passada que uma IA aprende a partir de um conjunto de treinamento, né? Nesse exemplo aqui são imagens, né? A gente quer aprender a contar, né? A IA precisa aprender a contar objetos na imagem. E ela pega essas imagens todas, né? Passa pelos neurônios, né, da rede, elas entram nos neurônios de entrada, passam pelos neurônios todos, né, fazendo aquelas contas que eu mostrei, e dão uma resposta. A resposta é comparada, né, com a resposta esperada e você tem uma perda, né, que a gente calcula usando aquela função de perda ou loss. Depois que ela faz isso, ela ajusta os pesos, né, altera aqueles pesos, ou que chamamos também de parâmetros, né, e faz a mesma coisa, pega todo esse conjunto de treinamento, coloca lá na entrada da rede, faz todas as contas, pega a saída e calcula de novo a função de perda. Toda vez que ela faz isso, né, de pegar o conjunto de treinamento, né, aplicar a rede e calcular a perda, e depois ajustar os parâmetros, nós chamamos isso de época. Ok? Esse gráfico aqui ele mostra, né, a passagem das épocas, né, e o que está acontecendo com a perda. É muito comum para uma IA esse fenômeno aqui, ó. Ela começa com uma perda alta e conforme vai passando pelas imagens e ajustando os pesos, a perda vai diminuindo. Às vezes dá uma aumentadinha, mas depois diminui, né, até chegar uma hora que, né, essa perda fica lá embaixo. Isso é comum. Mas essa perda, ela é calculada em cima desse erro no conjunto de treinamento. A questão é que o problema central da inteligência artificial não é fazer com que ela fique muito boa no conjunto de treinamento, mas que ela seja capaz de generalizar a partir dessa aprendizagem. Ou seja, que ela seja capaz de funcionar bem, né, de continuar, por exemplo, contando objetos em imagens que ela nunca viu durante o treinamento, durante a aprendizagem. E aí o que pode acontecer se a gente não tomar cuidado? Essa IA, né, vai passando as épocas aqui, ela vai melhorando, mas pode acontecer de ela melhorar no conjunto de treinamento, mas se a gente pegar agora um outro conjunto separado que ela não viu, né, durante o treinamento, que ela não usou para ajustar os seus pesos, ela pode começar a não ter um desempenho tão bom. E a gente mostra isso nesse gráfico, nesse exemplo aqui. O que a gente faz então agora? Além de ter um conjunto de treinamento, a gente passa a ter um conjunto de validação, com exemplos, né, que a IA não viu durante o treinamento, e calcula a perda não apenas no conjunto de treinamento, mas nesse conjunto extra de validação. E aí o que a gente pode, né, detectar aqui? Ó, que tem um momento aqui, ó, com 60 épocas, quer dizer, depois de ela ter passado 60 vezes por esse conjunto de treino e ajustado 60 vezes todos os seus parâmetros, ela começa a piorar. Então você pode agora começar a monitorar, olhar a perda não no conjunto de treino apenas, mas no conjunto de validação. E aí você pode eventualmente decidir ou parar o treinamento por aqui, ou continuar até o final, né? O final geralmente você define de antemão, tipo 100 épocas, 50 épocas, 200 épocas. Não é fácil definir isso, inclusive, depende do problema que você quer resolver. E depois que ela termina, você guarda, né, os pesos para cada época dessa e pega os pesos, né, para a sua IA final, aquela que você vai botar para funcionar no mercado. Esses pesos aqui onde a perda na validação era 8. Não é tão bom quanto o treino, mas é pior do que se você tivesse, por exemplo, pegar os pesos aqui com 80 épocas, que é ótimo no treino, ó, perda só 2, mas lá na validação, que é o que interessa, que é como a sua IA vai funcionar depois, né, no mundo real, era 9. Então aqui está um pouco melhor do que nesse momento com 80. Esse espaço aqui, ó, essas épocas, né, depois que você passa do ajuste ótimo, quer dizer, o peso 60 aqui seria a época 60, não o peso 60. A época 60, né, seria, né, olhando para a validação, a perda mínima aqui, 8.
Se você continuar aqui, né, a partir desse ponto, o que está acontecendo? O que a gente chama de sobreajuste ou overfitting. A rede ela está se ajustando demais ao conjunto de treinamento. Ela está ficando muito boa no conjunto de treinamento. Ela pode, por exemplo, decorar o conjunto de treinamento inteiro e com as respostas de alguma maneira. E aí não interessa, né? Essa IA não é muito boa, porque ela só funciona muito bem para essas imagens. Para outras que ela não viu, ela não funciona muito bem. Por isso, a importância do conjunto de validação, né? Porque nós queremos que nossa IA generalize bem. Não que ela decore ou que fique só boa, muito ajustadinha ao treino. Agora, como eu estou usando o conjunto de validação para tomar uma decisão, né? Reparem que agora, durante o treinamento, eu estou guardando essa informação da validação do peso, da perda na validação. E eu estou olhando para esse conjunto para tomar essa decisão. Então, de alguma maneira, agora, esse conjunto de validação já não é tão bom para eu saber se ela generalizou bem, né? Porque eu olhei para ele para decidir em que época parar, por exemplo, ou qual a melhor época. E eu olhei para a validação para isso. Então, a prática recomendada é que você tenha um terceiro conjunto de teste, que você não vai olhar para ele em nenhum momento da aprendizagem, nem mesmo para saber em que época parar, certo? E você usa, depois que você termina o treinamento, você usa esse conjunto de teste que sobrou, né, para realmente fazer o teste final e para ver o desempenho da sua IA. E aí sim você pode ter uma ideia melhor se ela está generalizando ou não. Mas não basta isso. Esses conjuntos de treino, validação e teste, eles são gerados, a recomendação é que seja uma amostragem aleatória. A gente estuda estatística, né? A estatística nos ajuda a compreender porque uma amostra aleatória é melhor do que uma amostra que você escolhe a dedo as imagens, por exemplo. Ou você pega as primeiras imagens. Vamos supor que o seu problema é contar boi. As primeiras imagens você gravou, passou o drone numa fazenda que só tinha angus. E só a partir das próximas é que aparece Nelore. Aí você monta o seu conjunto de treino pegando as primeiras imagens. O que acontece é que seu conjunto de treino não vai ser representativo do problema que você quer resolver. Por isso, fazer de forma aleatória é o mais interessante. Nem sempre é possível. Mas quando você tem as imagens, vamos supor que você conseguiu 16 imagens. Tá? Na hora de dividir em treino, validação e teste, aí você pode fazer de forma aleatória, né, tranquilamente. Agora, pegar todas as fazendas do Brasil e aleatoriamente escolher algumas e ir lá na fazenda e sobrevoar, que seria o ideal, né? Como os caras fazem pesquisa, né? Por exemplo, de opinião, de eleição. Não dá, é muito difícil, é custoso, né? Então, o melhor que você pode fazer é tentar coletar o máximo de imagem possível, né? Variando o melhor possível, e criar esses 3 conjuntos aqui para tentar ter uma ideia de como essa rede ou essa IA está generalizando além do conjunto que ela usa para treinar. Mas aí, né, como você está escolhendo aleatoriamente, você pode, por sorte, pegar um conjunto de teste com imagens muito fáceis de você realizar a contagem. Principalmente se você tiver poucas imagens para usar com a sua IA. Então você pode, por sorte, ter um desempenho no teste muito bom, mas só daquela vez. Se você agora reamostrar essas imagens, trocar esses conjuntos, embaralhar e rodar de novo a sua IA, você pode ter um resultado diferente. Não só por essa questão, né, da aleatoriedade dos dados, mas também porque a IA, inerentemente, né, os algoritmos que rodam, né, que eu vou mostrar mais para frente, alguns deles, eles são estocásticos. Quer dizer, você não consegue, né, é um processo que você não consegue a partir de uma mesmo com uma entrada igual, você pode ter saídas diferentes. O resultado pode ser diferente para a mesma entrada. Tá? Então é fundamental, na hora de você testar uma IA para ver se ela está funcionando, além de ter esses 3 conjuntos, né, você repetir o seu teste várias vezes. E aí você pode usar validação cruzada, leave on out, ou reamostragem com
reposição, né? Você pega esses 12 e simplesmente sorteia de novo, embaralha e separa de outro jeito. E aí entra a estatística na jogada. Uma coisa que eu não falei aqui, né? Eu falei do overfitting, é quando a IA para depois do que deveria parar e faz um sobreajuste no seu treino. Fica muito boa para o treino, mas o resto não. Ou você pode parar antes do ideal. Você pode parar muito cedo. E aí tanto o treino quanto a validação estão longe do ideal para IA, né, da perda que você conseguiria, que seria aqui na validação 8. Isso, né, de parar antes do necessário, antes do ideal, a gente chama de underfitting, ou sob-ajuste, tá? Que também é um problema. Mas geralmente o problema mais sério é o overfitting, ou mais comum, né? Não mais sério. Mas é isso, pessoal. Até a próxima.